É um prazer estar aqui com vocês. Hoje estou sozinho, não há nenhuma entrevista. E tenho dois temas importantes para tratar com vocês. Um deles é ainda sobre a greve dos caminhoneiros. Existe agora a possibilidade efetiva de que vamos conseguir, daqui a 30 dias no máximo, a relação dos postos de gasolina que exploraram as pessoas de Novo Hamburgo, cobrando um preço abusivo do litro. Vocês lembram aquelas filas enormes, as pessoas com vasilhame, um conseguindo levar 1 litro, outro 2, outro 3, outro com suporte maior e tal. Filas quilométricas, filas de automóveis que não acabavam nunca para conseguir um pouco de combustível, para que a vida não parasse. E alguns postos resolveram explorar as pessoas. Vai fazer 3 meses que eu estou atrás desses nomes e eu acho que agora eu vou conseguir. Depois eu explico um pouquinho melhor. Eu preciso fazer um pedido de desculpas, porque no NH de sexta-feira, na minha crônica, eu fiz uma crônica, enfim, anunciando que no sábado de manhã, às 9h30 da manhã, nós teríamos no Teatro Fevale uma peça sobre humor e amor, né, no Alzheimer, né? A história de um sujeito, um jovem, que resolveu largar do estudo e até do trabalho. Ele tinha algumas posses, tinha recursos, porque ele viu a sua avó estar se deteriorando por causa do Alzheimer. E aí, quando acontece o Alzheimer na família, nem todas sabem o que fazer. Os filhos começam a discutir, começam a não se entender direito. Quem vai cuidar da mãe ou do pai? Como cuidar da mãe e do pai? Tem que contratar cuidador? Vamos nós mesmos cuidar? Quem é que tem tempo para cuidar? Vamos colocar lá no Sinfonia, vamos colocar no Lar Santa Ana, vamos botar no Lar dos Velhinhos, enfim, vamos interná-lo. Essas dúvidas todas se abatem sobre as pessoas e causam sofrimento. As pessoas não sabem direito como proceder. Eu mesmo tive com a minha mãe, alguns anos atrás, quando ela ficou com Alzheimer, ficou com bastante dificuldade, ela não reconhecia mais nada. E aí, onde leva, quem paga, faz vaquinha, é melhor cuidar em casa, essas questões todas que eu já mencionei. Pois essa peça, então, que eu anunciei, que seria no sábado passado, vai ser no próximo sábado. Eu quero confessar para vocês que em 40 anos trabalhando no jornal NH, que eu me lembre, foi a primeira vez que eu fiz uma notícia dizendo que aconteceu uma coisa num dia e não aconteceu. Eu antecipei em uma semana. Eu não tenho justificativa para isso, por isso que eu peço perdão, eu peço desculpas. Fiquei muito envergonhado com esse episódio, porque eu fui muito taxativo na crônica. É imperdível, amanhã de manhã, na Fevale, essa peça de teatro, papapá, patati, patatá. E não era. Pelas 8h da manhã, a Cristine Ferges, minha colega jornalista, me ligou e disse: Lelo, o que houve com a crônica? Eu digo: eu acho que não houve nada, ela está boa, saiu com destaque, acho que vai ajudar. Ela disse: tu errou o dia, não é amanhã, é no outro sábado. Credo, eu fiquei em pânico, eu não sabia o que fazer, e agora? E o pior é que não teria NH no sábado,
não teria edição do NH no sábado para dizer, fazer uma errata, né? Ao contrário, ou diferentemente do que foi publicado na coluna do Aurélio Decker, na coluna de opinião do Aurélio Decker, ontem, o show, a peça de teatro na Fevale, marcada para as 9h30, não é hoje, sábado, é no dia 15, é no outro sábado. E não tinha NH. Então, me salvou um pouco, pelo menos, a rede social, no Facebook, fiz um garrancho lá num quadrinho preto, errei a data, não é amanhã e tal. Pedi para o Grupo Novo Hamburgo, que tem 60 mil, eles dizem que tem, acredito que tenham 60 mil pessoas inscritas, né, amigos que seguem. Então, o Grupo Novo Hamburgo, falei com o Schneider, pedi para ele, o Schneider é o Júlio, é um dos coordenadores, né? Pedi para ele, me ajuda, eu preciso compartilhar essa informação de que eu errei a data. E eles, então, acolheram a minha informação e parece que conseguimos, então, ainda em tempo. Vim aqui na TV, falei com o Rodrigão, para ver se na sexta de noite teríamos programas ao vivo, que eu pudesse, nos programas, então, anunciar. Diz, olha, não vai ter o teatro amanhã de manhã, vai ser só no outro, imagina. Isso para mim é... Eu preferia levar 100 chicotadas nas costas, lá na praça, sem camisa, ajoelhado, agarrado lá e tomando chicotadas. Sinceramente, talvez fosse me doer menos do que uma desinformação brutal como esta. Então vai ser sábado, às 9h30 da manhã. Tem que dizer bem 9h30, porque senão as pessoas também vão de noite, acostumadas que peça de teatro é de noite. Não, vai ser de manhã. Sábado de manhã, no Teatro Fevale, essa peça. Eu assisti essa peça, então, em Gramado, acabei assistindo ela. Gostei demais. E foi dali que eu acho que eu cometi o erro, porque eu falei com o Fernando, que é o que idealizou isso, né? o que resolveu fazer palestras sobre a convivência dele com a avó dele, os últimos anos de vida dela. Então ele conta isso numa palestra, ele fez até um livro sobre isso, explicando, há 4 anos atrás já, fez um livro contando a experiência vivida. Então, ao final da palestra em Gramado, onde teve a Geron Tofer, fui conversar com ele, fui cumprimentar ele, porque eu notei que a plateia, o público que tinha lá, as pessoas riram demais, porque era muito engraçado a narrativa dele, e também choraram bastante, porque tem momentos de grande tristeza, de extrema tristeza. Ele fez uma palestra com uma franqueza assim, monumental, e as pessoas gostaram muito, e eu também gostei muito. Fiquei numa baita fila para cumprimentar, poder abraçar ele. Aí eu disse para ele, olha, eu sou de Novo Hamburgo, eu sou jornalista, eu tenho uma coluna no jornal NH. E ele disse, eu conheço o NH, eu moro em Porto Alegre, conheço o jornal, já estive muitas vezes em Novo Hamburgo, bababá. E sábado eu vou estar na Fevale. Eu digo, sim, eu também. E lá a gente fala isto. Então, nós falamos isso na quarta-feira, lá em Gramado. Na quarta. Eu vim de noite para Novo Hamburgo e pensei, bom, vou fazer por adiante. Eu geralmente faço em quintas a crônica para sexta. Pensei, não, o assunto vai ser esse, vou fazer. Se surgir alguma coisa no país, uma coisa mais grave, eu troco. E fiz, sábado, amanhã na Fevale. Errado. Ai, meu Deus do céu. Que coisa. O leite derramado, né? Se diz que não se pode chorar sobre o leite derramado, mas não tem como não chorar. Eu fiquei em pânico, eu não sabia o que fazer, sinceramente. Tinha vontade de pegar um avião, imprimir. Eu cheguei a pensar assim, e se eu fizer 100 mil folhetos, né? Espalhar, falo com o comandante Feijó, o seu Feijó Filho, e digo para ele, vem cá, vamos soltar em cima da cidade, mas daí eu dizia, o idiota, aí está sujando a cidade. Além de ser um pateta que era as datas, ainda está
sujando a cidade, olha só, despejando essa papelada toda aí por cima, blá. Pensei, é mesmo. E o som? Ele tem um sistema, mas aí o som não poderia, porque ele está usando para um circo, não sei aonde, está usando esse equipamento de som, passa de avião e fala, né? E é um som que tem dado assim, bastante efeito, mas também não era possível. Então, acabei me socorrendo então, com a rede social e deu para tapear um pouco, porque foi muito complicado. É difícil, sabe? Pedir desculpas. Eu acho tão pouco pedir desculpas. As pessoas dizem, mas o erro é humano. Pois é, mas não é possível, né? As pessoas têm uma crença no jornal e cada vez mais, acredito, nesse momento agora dos fakes para tudo que é lado, notícia falsa, nessa campanha política é inacreditável o que tem de notícia falsa para tudo que é lado. Eles alteram fotografia, eles alteram vídeo, fazem de tudo. E o jornal é um abrigo, então, aconteceu alguma coisa, vai na NH, na Zero Hora, na Folha de São Paulo, sei lá em que, no Correio do Povo, para ver se é verdade. Então, não dá para dizer que amanhã vai ter uma peça, e não tem, não dá. Que coisa feia, peço perdão pela 1000ª vez. Daqui a pouco a gente volta, quero falar um pouquinho sobre os postos de gasolina. E um pinguinho mais ainda sobre a peça. Tem uma passagem ali que eu achei muito engraçada. Não vou contar a peça toda, é evidente, mas tem uma partezinha que eu quero destacar. Daqui a pouquinho eu volto. Fico aí. Já volto. Ligeirinho. Oi, eu sou o Pingo. Você já me conhece e me vê todo dia saindo da torneira da sua pia, do chuveiro e às vezes no meio dessas chuvinhas boas que passam pela sua casa e pela vizinhança. Faço parte desse montão de água aí atrás, mas sabe como eu faço para chegar até você? A qualidade da água é muito importante para a sua saúde. Por isso, vamos fazer um longo passeio para ver como ela é tratada antes de chegar à sua casa. Vem com a gente! Nós, Gotinhas, nos reunimos no Rio dos Sinos, no município de Caraá, e seguimos viagem até o município de Novo Hamburgo, onde passamos por regiões com atividades agrícolas, de pecuária, com muitas indústrias. Chegando em Lomba Grande, a Comusa nos transporta por tubulações até a estação de tratamento de água para que possamos nos livrar de todos os elementos que fazem mal à saúde. Na primeira parte da viagem, todos os materiais grosseiros, como garrafas PET, plásticos e galhos, ficam presos nas grades onde somente nós, pingos, seguimos viagem até a estação de tratamento de água. Às vezes, durante a nossa viagem, há subidas ou outros obstáculos pelo caminho, mas sem problemas, há uma espécie de elevador que nos ajuda a seguir o caminho. Após uma viagem de cerca de 5 quilômetros, chegamos a Eta. Aqui passamos pela Calha Partial e, bem agitadas, recebemos a adição de um produto químico floculante que faz com que os elementos que colorem a água sejam removidos através da formação de flocos. Esses floquinhos percorrem caminhos até chegar aos decantadores. São tipo piscinas a céu aberto, onde ficamos algum tempo para que os flocos mais pesados do que a água fiquem lá, no fundo dos tanques. Do decantador, a gente segue para os filtros de areia. A água clarificada contendo ainda partículas residuais, flocos finos e leves que não foram retidos nos decantadores, é obrigada a atravessar um meio poroso, feito de areia. Este meio poroso tem por objetivo remover essas partículas residuais. Estamos quase chegando ao fim, mas ainda faltam 2 etapas, a desinfecção e a fluoretação. Os nomes são complicados, mas muito importantes no processo. Os produtos químicos à base de cloro ajudam a livrar cada gotinha de micro-organismos que causam doenças. Não é à toa que todas as gotinhas estão saudáveis e contentes. Show, sujeira! Aqui o flúor é adicionado. Ele ajuda a prevenir cáries na população.
Finalmente, depois de toda essa viagem e dos procedimentos para o tratamento de limpeza da água, ela fica armazenada em grandes reservatórios, pronta para ser levada até as residências de 98% da população da área urbana de Novo Hamburgo. Além de todo o processo de tratamento da água, os técnicos da Comusa realizam diariamente inúmeras análises em todas as etapas do tratamento, para garantir que a população de Novo Hamburgo receba água de qualidade em suas residências. Tchau! Obrigado por terem aguardado aí mais um pouquinho. Nós vamos passar em seguidinha um vídeo rapidinho do Fernando, o rapaz que fez essa peça de teatro sobre a avó dele, sobre o Alzheimer. Eu sei, vocês estão achando assim, o Lelo está incomodando com essa coisa de Alzheimer, porque xarope, parece que não acontece mais nada nessa cidade, ele não fala noutra coisa. Não fala noutra coisa. Eu tenho convivido com isso, tenho escutado isso muito, e eu tenho visto e acompanhado alguns episódios e tenho lido sobre o assunto. Nós devemos ter 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, de idosos, especialmente idosos, quase todos, com esse mal que é terrível, né? Essa degeneração, né, das células cerebrais, elas vão para o saco, é irreversível, né? E aparece o Alzheimer, é fatal que em poucos anos a pessoa pode morrer por causa dele. Se ele se agravar, não há cura. A chance toda que existe é tentar retardar o aparecimento dele. Então, por isso que eu tenho insistido tanto com esse tema, porque são incontáveis já os familiares que sofrem muito com isso quando tem uma pessoa com Alzheimer. E eles próprios. Mas eles, e parece que são a defesa mesmo do organismo, se isolam e não sabem o que está acontecendo. Mas é evidente que podem também ter emoções, o choro, o sorriso, a risada, tudo, né? Pode acontecer. Então, o cuidado com eles, a proximidade dos familiares com eles, há de ser importante. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que o Neto preparou sobre a sua querida avó. A minha história com minha avó começa lá quando eu nasci. Podia ter sido só uma avó e um neto, mas nós acabamos virando grandes amigos desde cedo. Eu via na minha avó alguém em quem eu podia confiar. Não tinha aquela fronteira de idade ou diferenças. Um dia ela reclamou de um zumbido no ouvido. Começou a esquecer alguns nomes, o que tinha que comprar no mercado. E nós pensamos que era só velhice. Mas não era. Ela foi diagnosticada com Alzheimer. E eu tive que aprender a conviver com uma doença que eu nem conhecia. Mas o que tínhamos para fazer? Desistir dela? Nunca. Tranquei a faculdade, larguei a minha empresa e virei o pai mais coruja do universo. Passei a cuidar da alimentação da minha filhota de 79 anos, espantar os monstros debaixo da cama, fazer cafuné para que ela dormisse tranquila. Mas a doença avançou e um dia ela me esqueceu. E quando esse dia chegou, ela olhou para mim e disse: "Eu não lembro quem você é, mas eu lembro que te amo." Com a minha avó, amiga, melhor amiga e filha, eu vivi a maior aventura da minha vida. Como dizia a música que sempre ouvimos,
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu tinha no pé, agora não tem mais. Mas aí saiu. Não, uma tatuagem não sai, vó. Mas saiu. Então tá. Sai aqui. E a senhora tá jogando baixo daqui? Ah, Pega agora. Viu? Que eu peguei? Ai, meu Deus do céu, cheguei chorando. Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto, qual é meu nome? Teu nome? Ah. Esqueci. Ivan? Onde é que nós estamos aí? Como assim? A gente tá aqui no quarto, vó. Esse mar tá atrás de nós. Ah, o mar. Que é isso que eu queria saber. Sim, mas olha pra trás. Ah, não tem mar nenhum. Olha lá, vó, tá lá o mar, vó. Ah, Ah, bom, não é de verdade. Quem? Eu, a avó, o neto, uma lição de vida. Vale a pena ir no sábado de manhã, agora dia 15. Não vou errar de novo. Dia 15, 9h30 da manhã, no Teatro Fevale, é gratuito. Gratuito. Só pegar os ingressos por aí onde tem vendas de ingressos do Teatro Fevale, ou ir direto na hora, né? E assistir, então, essa peça de teatro que é promovida pelo grupo Ativamente. São pessoas abnegadas, não ganham tostão por isso, fazem uma coisa comunitária, uma ação comunitária, divulgam essa questão do Alzheimer e de outros males também da terceira idade, às vezes demências e outras deficiências que começam a aparecer. Então esse grupo Ativamente, que eu fiz uma tatuagem aqui no meu braço, gravei isso, tanto que eu gostei, aquela coisa assim de come com a mão esquerda, procura não ir sempre para o trabalho pelo mesmo caminho, procurar variar, estudar uma música, estudar piano, violão, estudar um outro idioma, fazer a mente funcionar para ela não ficar engessada, para não ficar mais sujeito à presença do Alzheimer. Dá para retardar essa doença. Então, fica esse convite para sábado de manhã. Ele contou uma coisa, para encerrar esse bloco, ele contou uma coisa muito interessante, que a avó dele, ela repetia muitas vezes, ela perguntava para ele, e ele tinha paciência para responder, tinha vontade de responder. Então ela perguntava, onde é que está o meu pai? Aí ele dizia, com naturalidade, ele aprendeu a ter essa coisa com ela, assim, ele já morreu, vó, o teu pai já morreu. Ah, sim. A minha mãe também já morreu. A minha tia, aquela que eu gostava tanto, já morreu. Daí a avó dele perguntou, e o Rony Von, o cantor aquele? Aí o Fernando, eu me apertei porque eu não sabia que era o Rony Von. Eu não sabia quem era, porque ele é um jovem. E aí e o Rony Von, ele morreu. Ele achou que fazia parte, então, dos amigos dela, o colega de aula, e matou o Rony Von, que, ao que eu saiba, não morreu, ainda está vivo e tal. Então, ela também pedia, às vezes, de tarde, ela tinha vontade de, às 2 ou 3 da tarde, ela não queria almoçar e não queria ir pronto, então não almoça, não vai forçar, claro que não. Aí ela queria comer só salada, só batata frita, então vai fazer batata frita. E aí ela começou a dizer que tinha visto a mãe dela e o guri dizia, sim, mas onde é que ela está? Ela foi para Cancún, ela está de namorado. E ela, mas que coisa, de novo, ela está com outro namorado, enfim. Ele começou a fantasiar, por quê? Porque nesse fantasiar eles tinham uma comunicação. A coisa de, vamos, vó, tem que almoçar, senta aqui nesse sofá, agora é meio-dia. Ela não queria, ficava aborrecida, ficava triste, ficava cabisbaixa, ficava depressiva.
ele notou que quando ele levou a coisa mais para o humor e começou a atender ela e a fantasiar, as coisas começaram a ficar melhores, eles tiveram uma convivência muito grande, e ele acha que ela viveu mais do que teria vivido por causa dessa decisão dele. Sobre a questão dos motoristas, rapidamente, nós tivemos, no fim das contas, 7 postos de gasolina, 7. Parece conta de mentiroso, mas foi a conta que eu consegui lá no PROCON. Eram 11 originalmente. Aí um justificou, o outro fez um ajustamento de conduta, um outro entrou lá com recurso, mas 7 foram assim. Foram multados, foram autuados e tiveram as multas confirmadas. Os indiciados, os autuados, tiveram um mês para se defenderam. O PROCON teve um mês para analisar e aí aplicar, dizer, esse caso aqui vai ser referendado e homologado e pronto, a multa é tanto. Só que o PROCON, não, mas essa multa nós não queremos divulgar os nomes, porque não é essa finalidade, não sei o quê, patati, patatá. Então, eu fui lá na prefeitura, falei com o doutor Rui Noronha, da Procuradoria, e ele disse para mim, Aurélio, usa um instrumento que as pessoas podem utilizar, que é pelo telefone 156. Então fica essa dica. Para quê? Para transparência, a lei de transparência. Posso fazer por telefone. Poderia ter feito uma mensagem, poderia fazer uma carta para a prefeitura, dirigida à prefeita de Novo Hamburgo, solicitando, invocando então, essa lei de transparência, pedindo, olha, gostaria de ter os nomes e os endereços e os nomes fantasias, não só o nome da empresa, Aurélio e Antônio Limitada, não. Quero saber, posto tal, endereço tal, multa tal. Quanto ele cobrava o litro? Tanto. Quanto ele cobrava mais? Tanto. Explorou as pessoas? Sim. Então vamos divulgar. Temos que divulgar. É uma missão da imprensa. Divulgar isso. E não genericamente, teve posto que foi multado. Tem muito posto de gente muito decente que trabalha em Novo Hamburgo. E tem os vivaldinos que querem explorar as pessoas numa hora que elas precisam muito. E isso não está certo. E nós temos que contar para as pessoas o nome deles, para que eles sintam no bolso prejuízo, para que eles sintam no bolso o repúdio dos motoristas que sofreram tanto nas mãos deles. Acho uma indecência que numa situação de milhares de pessoas em filas, aí os vivaldinos dizem a hora de aumentar o preço para nós ganhar dinheiro. Aí não vai dar. A gente se vê na semana que vem. Um beijo para todos. Peço perdão de novo por ter errado. Mas é sábado de manhã no Teatro Fevale, 9h30, a peça imperdível sobre o neto que cuidou da sua avó no período que ela teve Alzheimer no final da vida. Imperdível e gratuita. Beijo para todos. Tchau.